Cientistas da Universidade New South Wales, na Austrália, demonstraram em 2012 que a lei de Ohm, lembra a lei de Ohm, nossa amiga lei de Ohm, vamos lembrar ela aqui? Lei de Ohm. Ué, aí. É o famoso URI, ela mesma, U igual a R vezes I, né? Que diz que para um determinado resistor, para uma certa resistência, quanto maior a tensão, maior a corrente que passa por ele, por exemplo. É válida mesmo para fios finíssimos, com fios assim, de diâmetro de átomos. Ainda vale U igual a RI, física fantástica, né? Mesmo para fios quase tamanho atômico de diâmetro de poucos átomos, ainda se fizer U igual a R vezes I, funciona. Mas o engraçado é que ele fala da lei de Ohm. E aqui que lei de Ohm que eu pus aqui? Eu não pus qualquer lei, né? Porque eu tenho duas. Vamos colocar as duas, né? Eu acho, inclusive, nessa questão eu vou usar a outra. Existem duas leis de Ohm. Essa é a primeira. Essa é a primeira lei de Ohm. Mas você vai perceber nessa questão que a lei de Ohm que ele estava falando era a segunda. Você vai ver daqui a pouco por causa dos dados. Mas eu vou colocar ela aqui. Qual que é a segunda lei de Ohm? Essa primeira lei, ó, ela te dá a resistência, por exemplo, através de, eu gosto de pensar assim, você obtém a resistência de um resistor a partir de fenômenos externos ao resistor, que é a DDP, que é colocada nele por um gerador, por exemplo, como consequência de ter um gerador, e aí que a corrente, que é a corrente que vai atravessando e passa por ele, não é característica própria do resistor. A segunda lei de Ohm te dá a resistência a partir de características físicas do próprio resistor, que são quais? Rho, que essa letra aí parece um pezinho, né? Tem de pezinho, mas ele chama Rho, que significa que a resistividade é uma propriedade que depende do material de que é feito o resistor, vezes o comprimento do resistor, dividido pela área da secção transversal. Então, se eu imaginar, por exemplo, aqui um resistor cilíndrico, quem seria o L? O L seria isso aqui, esse L aqui. Quem seria o A? O A seria essa areazinha aqui, ó, quando você fatia ele, né, faz esse corte transversal. Esse seria a área. Normalmente se assume que é uma área circular, tá bom? E o Rho, num desenho aqui, é uma propriedade do material de que é feito o resistor. Continuando, então, já falei as duas leis de Ohm. É válida mesmo, então, a lei de Ohm não fala qual exatamente está falando aqui, para fios finíssimos, cuja área da seção reta, que é aquela EUA, compreende alguns poucos átomos. A tabela apresenta as áreas e comprimentos de alguns dos fios construídos, respectivamente com as mesmas unidades de medida. O que quer dizer aqui? Ele não vai te dar unidade de medida. Estou falando se é em angstrom, se é nanômetro, se é metro, o que seja. Mas ele está dizendo para você que são as mesmas em cada valor aqui, é tudo na mesma unidade. Ou seja, a unidade, na verdade, não é a mesma, respectivamente com as mesmas unidades. Então, o que quer dizer é o seguinte: é, as áreas e comprimentos. O respectivamente com a mesma unidade de medida, não sei que a área e o comprimento do comprimento, porque não é, né? Então, se o comprimento é em metro, a área seria metro quadrado, né? Mas respectivamente, então, todas as áreas estão na mesma unidade, pois isso aqui é metro quadrado, aqui é metro quadrado, aqui é metro quadrado, ou milímetro quadrado, milímetro, ou nanômetro quadrado, enfim. E o comprimento são respectivamente. Então, eles no seu grupinho estão todas na mesma unidade. Isso é o respectivamente com as unidades. Respectivamente falando áreas e comprimentos. Separando cada um no seu quadrado, respectivamente, com as. Então, todos os comprimentos aqui têm a mesma unidade e todas as áreas aqui têm entre elas a mesma unidade de medida. Entendeu? Então, isso vai ser importantíssimo, porque essa é uma questão que lembra muitas questões de matemática do Enem, em que ele te dá vários valores, e física também, né? A área, e que é o volume, ele te dá a área da base de todos e dá uma. Então você consegue, na verdade, você consegue comparar, se tiver um padrão, você não precisa achar o valor exato da resistência aqui, mas sim comparar os valores que você tem para descobrir qual é o maior ou menor. Você já pode vir para as alternativas, quem não quer saber o valor exato de cada um, mas só uma ordem crescente entre eles. Vamos continuar lendo. Considere que a resistividade mantém-se constante, ou seja, o rosinho de cada um dos fios é o mesmo. Fio 1, fio 2, fio 3, fio 4 é sempre o mesmo, a resistividade, o Rho. Para todas as geometrias, uma aproximação confirmada pelo estudo. Então, ele está falando que isso realmente é confirmado pelo estudo da Universidade de New South Wales.
Aí tem a tabela, ó. Tabela você tem que saber ler as colunas e as linhas antes de ficar olhando para o miolo. Deixe de ser ansioso e ficar, nossa, 9, 4, 2, 302, o que que eu faço? Respira, leia área. Isso são áreas. Comprimentos, isso são comprimentos. Resistência elétrica são os valores da resistência R1, R2, R3 e 4. E aqui é o título do fio 1, aqui é dados do fio 2, dados do fio 3, dados do fio 4. Agora respirou, voltar a resolver. As resistências elétricas dos fios em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, mas aqui pelo próprio enunciado você conseguia ver, tá? Um menor que, ou seja, tá do menor para o maior, são. Então, o que que eu vou fazer? Já que fala de resistividade, área e comprimento, eu vou usar a segunda lei de Ohm, e não a primeira. Vou colocar aqui, ó, ρ vezes L sobre A, como parâmetro, e vou pegar o fio 1, seria o R1. Ele teria a ρ, vou falar que todos têm resistividade ρ, já que é constante. Ele vai ter o L1, que é o comprimento dele, 312, sobre A, que é 9. Já o R2 vai ser o mesmo ρ, comprimento 47, sobre 4. O R3 vai calcular como ρ, é o mesmo para todos, comprimento 54, área 2. Ah, professor, mas eu não sei se essa. Qual a unidade de medida disso aqui? Não sei qual a unidade de medida do 54 do 2, mas para comparar, basta que todos estejam, todas as áreas estejam com a mesma unidade e todos os comprimentos na mesma unidade, que já é um fator que permite você dizer quem é o maior ou o menor. Por isso, essa informação é extremamente importante, respectivamente com as mesmas unidades de medida. Senão, podia ser 312 metros, e aqui 47 nanômetros, ou 40, não, aqui 312 nanômetros e 47 metros, e apesar de ser 47 metros é muito superior a 312 nanômetros, entendeu? Então, mas o fato de ser, se aqui está em metro, aqui também está, eu garanto que esse 312 é maior que 47. Porque eu não sei qual é a unidade, mas estando todos os comprimentos na sua mesma unidade, quem tiver o maior comprimento, quem tiver o maior valor numérico, tem o maior comprimento garantido. Percebe? E o R4 é ρ vezes 106 sobre 1. Aqui, quem não colocou o ρ e falou R1 diretamente proporcional, colocou um alfazinho, ou K vezes, enfim, já também está certo, tá? Era perceber que a resistência, nessa situação, seria proporcional à razão do L por A. Quem tiver o maior L por A, já ganha. Então, quem reparou que era só dividir esse por esse por esse por esse por esse, e ver a ordem, colocar em ordem crescente, tá perfeito. Podia simplesmente colocar só aqui o L por A, L dividido por A, L dividido por A, L dividido por A, e colocar em ordem crescente que já dá a resposta. Aqui eu estou sendo didático, mostrando para vocês como o ρ é igual para todos, quem vai ser o maior, quem vai ser o menor. Se tiver o menor, Lzinho dividido, L dividido por A, tá? Então, quem fez L por A e colocou aqui e ordenou, tá ótimo, tá? Só que eu tô falando assim para ficar mais claro de você enxergar por quê. Vamos lá. Vou pegar esse aqui primeiro, que é o mais fácil. 106 por 1 é 106, isso aqui é ρ vezes 106. Aqui também é fácil, 54 por 2 dá exato, ρ vezes 27. 47 por 4 já complica um pouquinho, né? Porque dividir por 2 dá, metade de 7 é 3,5, metade de 42 dá 23,5. Se dividir por 2 de novo, dá 20 por 2 vai dar 10, mais 3,5 por 2, que é 1,75. Deixa eu conferir as continhas, deve dar 11,75. 11,75. Aqui você dá pausa e faz as continhas no papel e caneta aí. Treina aí, não fica de corpo mole, não. E depois isso aí vai fazer falta um dia da prova. E o 312 por 9, dá pausa e faça a conta. Deixa eu ver minha colinha aqui, deu aproximadamente 34,6. Vai dar 34,66666, né? Vou colocar o 67. Pronto. Acabou. Vezes ρ, né? Cadê o ρ? Mas bastava ver esse valor aqui, porque todos estão multiplicados por ρ, tá vendo? Então, você basta comparar para colocar em ordem crescente esse valor que vem depois do ρ, que é o L sobre A. Quem é o menor? É do menor para o maior. O menor é esse aqui, ó, R3. Vamos lá. Mas foi menor que. Quem que é o próximo?
R... Não, R2 é o menor. Ele é 11,75. Ó, ninguém me avisa. Aí depois o R3, que é 27. Aí depois o R1, que é 34. E o maior de todos é o 106 aqui, R4. Acabou. Você procura a questão que está nessa ordem: R2, R3, R1, R4. E é o gabarito da letra C de casa.